Hoje, irmãos, nós temos 2 livros, nós estamos fazendo estudo panorâmico do Antigo Testamento e já estamos caminhando para o final. Hoje nós temos 2 livros, Ageu e Zacarias, são muito parecidos, são muito próximos, tratam da reconstrução do templo, tratam da glória de Deus, tratam da soberania do Senhor. Então, nós vamos ser enriquecidos com este estudo. Outra coisa, irmãos, hoje eu vou usar a versão NAA, né? A Almeida atualizada. Eu usei na outra vez a King James e alguns irmãos, não foi só um, alguns irmãos questionaram, perguntaram. Normal, isso é muito bom. Eu acho muito legal quando você vem, questiona, faz perguntas, né? Porque isso incentiva o estudo da igreja. Então, na outra vez eu usei a King James, 1611. E aí, só para esclarecer, irmãos, apareceu ali uma palavra em Naum, 1:3, que Deus, ele é o quê? Ele é terrível. Deus, ele é vingador e ciumento, na minha versão, na King James. Então, deixa eu esclarecer para vocês. Essa palavra que foi traduzida, né, do hebraico como ciumento, ela também é traduzida como zeloso. A maioria das Bíblias que vocês usam aqui são Bíblias na versão Almeida. Por isso ela traz a palavra zeloso. Mas a palavra ciumento, ela é traduzida de uma forma boa, normal. E aí vai muito da cultura, né? Para nós parece que hoje a palavra ciumento ela é um pouco pesada, é um pouco dura, né? Por causa da nossa cultura. Mas aí eu estava conversando, uma conversa informal com o Youssef e a Mari, e eles falaram que na cultura muçulmana ainda você é ser ciumento da tua esposa, ser ciumento da tua irmã, que significa que você é zeloso, que você cuida, que você é cuidadoso. Então, é esse o sentido que a palavra de Deus traz quando fala que Deus é ciumento. E, inclusive, Tiago, ele fala que nós somos amados por Deus até o quê? Até o ciúme. Tá? Então, quando a Bíblia, algumas versões trazem a palavra ciumento, se referindo a Deus, significa que Deus é zeloso, que Ele é cuidadoso, que Ele é único e que nós somos povo dEle, Ele nos resgatou, então que seja dado sempre a honra e a glória ao nosso Deus. Né? Então vamos com Ageu e Zacarias. Ageu, eu já coloquei a foto ali a foto não, desenho de um templo, porque Ageu vai tratar da construção do templo. Então, autor e contexto histórico. Autor, profeta Ageu. O nome Ageu significa festivo, dia de aniversário, dia de festa. Provavelmente o Ageu nasceu em algum dia de festa hebraica e recebeu esse nome. 520 a.C. Isso significa que o povo de Judá retorna do exílio. Vocês se lembram que nós estudamos que o povo de Deus foi levado como escravo para a Babilônia, depois o Império Persa dominou o Império Babilônico e veio a liberação do povo israelita, eles puderam retornar a Jerusalém. Então aqui já é pós-exílio, isso significa que este povo, o povo de Deus, já havia retornado para Jerusalém. E agora Deus, deixa eu voltar ali, e agora Deus quer a reconstrução do templo. Tá? Mas parece que o povo não estava com isso em mente. Vamos ver então o primeiro versículo, ele diz o seguinte: no 2º ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, tá? Então o profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Eu parei aí só para vocês verem como o profeta Ageu falou, como Deus usou o profeta, direcionando a palavra até quem? Até o Zorobabel, que era governador de Israel. Israel era tido como uma província, não tinha rei, não podia ter rei, porque agora
no comando do Império Persa, não poderia haver rei. Só existia o rei, o imperador persa. Outras nações dominadas por eles podiam ter apenas um governador. Então, aqui era o Zorobabel. Tá? E também o Josué. O Josué era o sumo sacerdote. Era encarregado de apresentar Israel perante Deus, interceder pela nação, apresentar sacrifícios perante a nação, ou pela nação de Israel perante o Senhor. Propósito do livro. O livro de Ageu, basicamente, irmãos, para a gente não ficar lendo, ele vai priorizar o quê? A glória de Deus. Buscar a glória de Deus, exaltar ao Senhor. É isso que Deus quer. E Deus quer isso deles, e Deus requer isso do seu povo, Deus requer isso da igreja, que nós busquemos a sua glória. Então, esse estudo vai ser muito voltado para isso, né? A palavra de Deus é voltada para isso. Quando nós somos restaurados, nós precisamos glorificar ao Senhor. Então, é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos transforma, para quê? Para a glória do seu nome. Aqui, priorizar a glória de Deus. Às vezes eu faço umas marcações e eu esqueço. Estrutura e conteúdo. Tá? Aqui eu vou passar rapidinho, porque eu vou detalhar cada parte dessas. Né? Então, o chamado ao arrependimento e reconstrução do templo, a glória do novo templo, a pureza espiritual, tá? E o reino de Deus será estabelecido. Tá? Então, vamos por parte agora. A primeira delas, o chamado ao arrependimento. Nós falamos que o livro de Ageu trata de construção do templo. Mas imagine você construir um templo bem bonito, trabalhar em cima disso, em cima desse projeto, mas simplesmente ter uma construção. E o que Deus dá a entender aí é que Ele quer o templo. Porque no templo era feita adoração, no templo era feito sacrifício, o povo se reunia no templo para aprender a palavra de Deus. Então, na cultura judaica, na religião judaica, o templo era fundamental. Mas Deus não queria simplesmente uma construção, Ele queria um povo voltado a Ele. Imagine nós construirmos aqui, e eu creio que nós vamos construir um templo bem bonito. Mas construir um templo bem bonito em vão, para a palavra de Deus não ser pregada, para o nome do Senhor não ser exaltado, então é melhor não construir. Então Deus vai exortar esse povo a se voltar para Ele. Então o chamado ao arrependimento é a reconstrução do templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, Ageu, ali no versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Se nós nos colocarmos no lugar desse povo de Israel, que estava sendo escravizado, exilado na Babilônia, e de repente são liberados para voltar à sua terra, o que é que nós deveríamos fazer, né? O que esse povo deveria fazer? Foi Deus que os libertou. Havia promessas de Deus que um dia eles seriam livres novamente. E agora esse povo que está em Jerusalém, eles dizem o seguinte, ainda não é tempo de construirmos o templo do Senhor. Ainda não chegou o momento. Eles tinham essa conclusão. É como se nós vivêssemos uma vida absurda diante de Deus, longe do Senhor, e falássemos para nós mesmos, olha, ainda não é o momento de eu me reconciliar com Deus. Ainda não é o momento de eu parar com o erro que eu estou cometendo. Ainda não é o tempo de eu deixar o pecado de lado. Ainda não é tempo de me santificar, dá para esperar um pouco mais. Mais ou menos isso. Então o povo estava dizendo, ainda não chegou o tempo. Eles, ao invés de glorificar a Deus e realmente querer construir o mais rápido possível o templo, eles achavam que não era o momento ainda. Mas o que Deus pensa? Isso é importante. Nós olharmos para a palavra de Deus, para nós aprendermos o que Deus pensa de tudo que nós fazemos. Passa para mim, por favor.
Aí. Por isso a palavra do Senhor, veja a palavra do homem, ainda não é tempo. Agora a palavra do Senhor, por isso o quê? Porque o povo ainda estava desanimado para construir o templo. Então, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo? Olha a resposta de Deus. Deus usa a mesma palavra deles. Não é tempo de reconstruir. Deus fala, tá, mas acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Veja como Deus responde a algo que está errado no meio do seu povo. Ainda não é tempo de construir. Deus fala, tá, mas e é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? E Deus estava se referindo, vocês viram no primeiro versículo, ao Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. E sabe como era a casa do Zorobabel e do Josué? Aqui fala casas luxuosas, mas algumas versões vão trazer casas forradas. Você sabe que nessa época as casas eram construídas com pedras sem forma, sem essa forma quadradinha dos nossos tijolos, então as casas não ficavam com uma boa aparência por dentro. Qual era a solução? Eles pegavam painéis de madeira e forravam essas casas, então as paredes eram de madeira trabalhada. E nessa época não existia serra elétrica, não existia todos os equipamentos que nós temos, então era muito caro para você forrar com madeira uma casa. Então Deus chama a atenção deles. Tá, vocês não querem construir meu templo, não é tempo, mas é tempo de vocês terem a casa no luxo, do bom e do melhor. E isso Deus estava se referindo ao governador, ao Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué. Por quê? O povo estava sofrendo. O povo não tinha dinheiro. Era uma época de dificuldade financeira, porque Deus estava mantendo ali as plantações na seca. Deus havia retido orvalho, segurado as chuvas, para que esse povo se voltasse a ele. Então eles estavam sofrendo, e o governador e o sumo sacerdote estavam vivendo no bem bom. E Deus falando, e a minha casa está em ruínas. Você lembra quando os babilônicos invadiram Israel, invadiram Jerusalém, eles destruíram o templo do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Eu coloquei alguns 3 pontinhos, porque eu não vou ficar lendo, mas o que vem na sequência. Aí depois você pode ler em casa. Deus vai falar basicamente assim, considerem isso. Vocês plantam e não colhem. Vocês querem colher 50 e colhem 20. Vocês recebem o salário de vocês como se fosse num saco furado. Por quê? Porque Deus estava retendo as bênçãos para esse povo, porque eles não estavam o adorando. E lá em Deuteronômio, Deus faz um acordo com a nação de Israel. Ele diz, se vocês me obedecerem, eu vou fazer o quê? Eu vou abençoar vocês. Mas se vocês desobedecerem às minhas leis, eu vou amaldiçoar vocês. Então eles estavam debaixo da maldição, eles estavam desobedecendo às leis do Senhor. Então Deus estava retendo as bênçãos, e Deus fala o porquê. Aí na sequência, Deus dá uma ordem. Vão, construam. Deus dá uma ordem para eles construírem. Eu imagino, irmãos, eu já vou fazendo alguma aplicação, para mim, para você. De repente, o nosso templo espiritual, a casa de adoração, que deve ser o nosso coração, não está bem. Não é da vontade de Deus que você deixe para amanhã. Não é da vontade de Deus que você deixe para outro dia essa restauração. A vontade de Deus é que seja agora. Deus é um Deus de hoje, é um Deus presente, é um Deus vivo. Mas Deus não falou comigo. Não, então abra a Bíblia e leia a Bíblia. Tem gente que fica esperando Deus falar, mas como que você quer que Deus fale com você? Deus fala através da sua palavra. Deus se comunica através da sua palavra. Então Deus dá uma ordem. Me agradarei dele, do templo. Deus se agradará desse templo que vai ser construído.
A glória do novo templo será maior. Isso aqui é muito usado, essa parte da Bíblia é muito usado quando alguém constrói um templo, uma igreja constrói um templo, aí alguém já vai lá e fala, não, a glória disso aqui vai ser maior do que a primeira, né? Mas vamos ver o que significa isso. Quem de vocês que aqui já estavam construindo o templo? Deus deu ordem, eles já estavam construindo. Mas, irmãos, algumas pessoas que estavam ali se lembravam do templo de Salomão. O templo de Salomão era muito lindo, todo revestido de ouro, prata, era muito bonito. E agora esse templo de Zorobabel, né, chamado segundo templo, que estava sendo construído, parece que não era tão bonito como o templo de Salomão. E o povo gosta de coisa bonita, né? Aí eles estavam meio desanimados. Então, o profeta diz assim, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Falando do templo de Salomão. E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O que Deus está falando? Vocês contemplaram um templo tão bonito e agora parece que esse não está ficando do jeito que era o templo de Salomão. Mas tem um detalhe, né? Aos olhos de vocês. Veja que Deus não estava preocupado com a forma, com ali os materiais do templo. Deus queria que a adoração a Ele fosse restaurada. Mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué. Deus encoraja eles. Deus diz que está com eles. E é isso que nós queremos ouvir do Senhor. A nossa fé se renova quando o Senhor fala conosco, eu estou com vocês. Eu estou dirigindo a vida de vocês. É muito bom para nós, quando nós ouvimos isso. A nossa vida não está em nossas mãos. Então Deus estava falando, eu estou com vocês. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, terminem o templo. Terminem essa obra. Eu estou com vocês, eu fortaleço vocês. Nunca desanime. Às vezes a gente começa alguma coisa na nossa vida, né, para exaltar a Deus. Nós queremos fazer algo para louvar a Deus, e de repente vem as guerras e a gente acaba se desanimando. Se você já leu Esdras, eles haviam começado a reconstruir esse templo, mas por causa da pressão dos samaritanos, pressão externa, eles desistiram. Então ficou por 16 anos aquelas obras paradas, e agora o povo volta a construir, e novamente o povo estava se desanimando. E aí Deus fala para eles, sejam fortes e trabalhem. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, presta bem atenção nisso. Para quem viu a construção na época, pode ter falado, calma aí, o profeta Ageu se enganou. O templo construído por Salomão era mais bonito, era mais glorioso, era mais formoso. Mas Deus está dizendo que esse templo, esse segundo templo, a glória seria maior. Mas, irmãos, Deus não está falando de construção. Deus está falando de adoração. Deus está falando da preparação para a vinda do Messias. Deus está falando que haverá paz. Deus está falando que a glória será maior. Por quê? Porque o nome de Jesus seria exaltado dali para frente, estava mais próxima a vinda do Senhor. Não tem a ver com a forma da construção, mas sim com a fé em Jesus, com a esperança em Jesus Cristo. É disso que o profeta está falando. Tá? Será maior. E a pureza espiritual. Então o profeta Ageu estava dizendo, Deus não está esperando de vocês simplesmente uma construção. Ele quer a vida de vocês. Ele quer a vida de vocês. Ele quer a adoração de vocês. Ele quer a santificação de vocês. E ele, de alguma forma, ele fala com o povo nessa passagem. Ele vai dizer o seguinte, por acaso vocês vão se tornar puros
Porque estão tocando nas pedras de construção do templo? E claro que a resposta é não. Então o povo podia até se empolgar com a construção do templo, mas Deus queria a santificação deles. Não só uma construção, mas a santificação, o se voltar para o Senhor. O reino de Deus será estabelecido. Mas essa parte, eu quero parar um pouquinho aqui para pensar com vocês. Para analisar um pouquinho com vocês a história do povo. Então o que acontece? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel. Zorobabel era o governador. Filho de Selatiel. Ele fala filho de Selatiel porque ele vai falando da linhagem. Zorobabel tinha linhagem nobre. Ele era da descendência de Davi. E nós sabemos que os reis de Israel, eles eram davíticos, da descendência de Davi. Então olha o que Deus está falando. Você é meu servo. Você é meu servo. Deus se referiu dessa forma a Moisés, a Abraão. Você é meu servo. Ou seja, eu estou cuidando de você. Você é meu. Eu tenho um propósito especial com você. É isso que Deus está falando para ele. Você é meu servo, diz o Senhor. E farei de você um anel de selar. Calma aí, anel de selar? O que é isso, né? Alguma Bíblia pode trazer o termo sinete. Você sabe que o rei, para ele certificar um documento que tinha aprovação dele, um decreto, ele tinha um anel, era tipo um carimbo, e ele batia o anel no documento. Então Deus está dizendo para quem? Para o Zorobabel, que Deus faria dele um anel de selar, ou seja, Deus está dizendo, vou fazer de você um rei. Embora ele não tivesse o título de rei, mas Deus estava dando essa autoridade para o Zorobabel. Tá? Porque eu o escolhi. Veja, Deus não está dizendo para o Zorobabel, olha Zorobabel, sabe por quê? Porque você é um cara legal. Porque você é um cara bom, você é estrategista. Não, o Zorobabel estava parado, estava cuidando da casa dele. Mas acontece que Deus escolheu ele, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então o que acontece? Quem era o Zorobabel? Ele era neto do rei Joaquim. Algumas traduções trazem como Jeconias. Joaquim e Jeconias é a mesma coisa. Rejeitado por Deus. Esse rei, ele se envolveu com a idolatria, desobediência, levou o povo à idolatria e Deus o rejeitou. Este rei. E este rei, Joaquim, era o avô do Zorobabel. Então o que acontece? Deus vai restaurar a linhagem davídica. Veja o que Deus vai dizer, como Deus vai fazer isso. Olha ali, Jeremias 22, 24. O que Deus faz? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, ou seja, o avô do Zorobabel, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Olha o que Deus fala para aquele rei. Se ele fosse o anel de selar da minha mão direita, eu arrancaria, eu jogaria ele fora. Ou seja, Deus rejeita o avô do Zorobabel por causa do pecado. E agora, né, só para lembrar aqui, ó, anel de selar, agora ele fala para o Zorobabel, eu vou fazer de você um anel de selar. Ao contrário do avô do Zorobabel, Deus acolhe o Zorobabel. Deus vai dar autoridade para o Zorobabel, para quê? Ele vai restaurar a linhagem davídica. Deus está restaurando o reinado, por quê? Porque Jesus vem da raiz de quem? De Davi. Raiz de Jessé, Jessé era pai do Davi, então ele vem da raiz de Davi, então Deus resolve fazer o quê? Ele restaura essa linhagem real. Vamos em frente. Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu já vou para Zacarias porque eles são contemporâneos, eles estão ali juntos, no mesmo momento, na mesma época. Ageu está profetizando e o profeta Zacarias também está profetizando. Embora um não tenha influenciado nos escritos do outro, mas eles estavam juntos. Então, Zacarias, deixa eu voltar de novo, aqui. Porque eu pus essa figura, né? Jesus montado num jumentinho, sendo que é o profeta Zacarias, Antigo Testamento.
Por que vocês acham, hein? Quem dá uma ideia? Por que será que Zacarias lembra de Jesus montado num jumentinho? Nós já vamos ver, então. Já vamos ver. Já vamos ver isso. Autor e contexto histórico, profeta Zacarias, que o nome significa o Senhor se lembra. Eu vou ter que correr um pouquinho, porque no final, a data 520 é a mesma data do Ageu. Contexto, o povo de Judá retorna do exílio, claro, é o mesmo contexto, estão no mesmo momento da história. Qual é o propósito? Incentivar o povo a confiar em Deus e a se comprometer com a construção do templo. É quase a mesma coisa, profeta Ageu, quase a mesma coisa. Tá? E sua renovação espiritual. Como eu falei, não adianta reconstruir o templo e a alma, a mente, o coração não estar voltado a Deus. Seus ensinamentos e visões revelam planos futuros de Deus para Jerusalém e a vinda do Messias. Irmão, se você for ler o livro do profeta Zacarias, você vai ver muita visão. O profeta Zacarias teve muitas visões. Tá? São 8 visões, mas como não é um estudo pormenorizado de Zacarias, é uma visão panorâmica, não dá para a gente estudar cada visão. Talvez em um outro momento, talvez numa série de pregações ou uma série de estudos a gente veja isso. Tá? Então eu só deixei ali as 8 visões, mas algumas delas eu vou trabalhar em cima hoje, mas não dá para a gente avaliar cada uma, meditar em cada uma, senão a gente passaria o dia inteiro aqui e muito mais. Né? Tá? Mas resumindo as visões, essas visões reforçam a soberania de Deus. Tá? Elas falam da justificação pela fé, da centralidade de Cristo como sumo sacerdote e rei, e elas apontam para a vinda do Messias e a consumação do reino de Deus na Nova Jerusalém. Olha como Deus usou o profeta Zacarias. Deus usa esse homem para falar da soberania de Deus, para falar de restauração do templo, restauração espiritual, santificação do povo, fala de Jesus, fala da vinda do Messias. Então, irmãos, sempre a gente vai dar aula, aí você vai ler novamente, né, aquele livro. Né? Aí eu peguei a Bíblia e abri no livro do profeta Zacarias, era à noite, acho que era umas 9 horas. E eu não parei de ler até eu terminar, porque eu queria ler, eu queria saber mais. E fui até o capítulo 14. Então, em 2 horas, 3 horas, a gente consegue ler. Tá? E aí depois a gente volta para ir estudando. Né? A estrutura e conteúdo, eu vou falar de cada um. Então, primeiro, animação para a reconstrução do templo. O povo havia desanimado com as dificuldades e parado a obra do templo. Nós temos o costume de desanimar. Né? Às vezes a gente está fazendo algo e, de repente, vem qualquer coisinha, a gente vai falar, para mim chega. Para mim já deu. Talvez você já ouviu um cristão, um crente, falar isso, eu estou desanimado, eu já estou a ponto de desistir. Eu não sei desistir do quê, né? A primeira questão, você está pensando em desistir do quê? Da palavra de Deus, da igreja, do ministério. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos encoraja. Nos encoraja a fazer para Deus. E se nós fazemos algo esperando reconhecimento, tapinhas nas costas, nós vamos nos frustrar. Nunca faça algo para o Senhor esperando elogios. Pode acontecer elogio. E é bonito, é especial do Senhor, do povo de Deus, elogiar a outra pessoa. Mas nunca faça esperando, porque você vai se frustrar. Então, o nosso ânimo, a nossa força, deve estar no Senhor. Tá? Então, Deus promete restaurar Jerusalém e encoraja a reconstrução. No livro do profeta Zacarias, Deus promete, Deus fala que vai fazer. Vamos ver. Referência Zacarias 1,16. Portanto, assim diz o Senhor. É assim que Deus fala. Um dia uma pessoa veio e falou, pastor, eu estou esperando. Porque uma pessoa chegou e falou que eu tinha uma promessa de Deus na minha vida e que tal coisa ia acontecer. Eu falei, esqueça. Se a promessa não está na Bíblia,
Estão ouvindo bem aí atrás, hein? Estão ouvindo? A pessoa fala, não, mas todo aí está ouvindo, né? Então, a pessoa falou, Deus me prometeu. Irmão, se Deus não prometeu na sua palavra, então Ele não prometeu. Se Deus não falou através da Escritura, desconfie, não espere. Mas se Deus falou, né, se é a palavra de Deus, aí você pode esperar, porque com certeza vai se cumprir. Então está aqui, assim diz o Senhor, né? Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel está estendido sobre Jerusalém. Deus está dizendo, vai ser reconstruído o meu templo. Deus não está dizendo, eu dou uma possibilidade. Eu penso que vai acontecer. Deus está prometendo, Ele está dizendo, vai acontecer. E aí Ele fala da medida. Esse cordel aqui era mais ou menos como uma trena que nós temos hoje. Quando nós vamos construir, nós estendemos uma trena para medir. Então, o cordel era usado pelos construtores para medir terreno. Deus está dizendo, ó, já está sendo medido. Ou seja, vai ser construído, vai ser levantado um novo templo. Será reconstruído. O que eu falei é uma certeza. A restauração física do templo deveria ser acompanhada de uma renovação espiritual. Já falei sobre isso. Os 2 profetas falam a respeito disso. Talvez a gente dê muita importância à aparência, né? Hoje parece que a gente dá, né? Começa a cair o cabelo, né? Algum tenta colar um cabelo ali, fazer um implante. Começa a branquear o cabelo igual o meu, vou passar uma cor. Começa a ficar barrigudo, não igual eu, né? Vou fazer um exercício, né? Né? Então a gente está muito preocupado com a aparência. Parece que nós vivemos pela aparência. Claro que é importante. Mas o que é que Deus quer? Deus quer que o gordo, o magro, o alto, o baixo, seja lá como for, louve a Ele, engrandeça o seu nome. Não importa estar todo bonitinho na presença de Deus, aparência física, mas o que Deus quer é um coração voltado a Ele. É isso que Deus quer. Então Ele está dizendo sobre isso. Deus exorta o povo a aprender com os erros dos antepassados. Irmãos, no livro do profeta Zacarias, Deus vai falar para eles, olhem para os pais de vocês, onde é que eles estão? Eles foram parar no exílio babilônico, porque eles erraram, eles pecaram, eles não se arrependeram. Então, Deus, Ele fala para o seu povo, olhe para os seus pais. E nós também podemos fazer isso. Ver na Bíblia as consequências da desobediência a Deus. As consequências do pecado. Às vezes parece um pouco indigesto a gente olhar a punição, e o Antônio, né, ele já falou outro dia numa aula, ele falou, irmãos, parece que cada vez que a gente vai falar sobre um profeta, Deus está castigando, Deus está açoitando, Deus está batendo, Deus está corrigindo. Irmãos, e é isso mesmo. Como disse o Jonathan Edwards, um teólogo americano, ele disse, leia a Bíblia contra você. Deus é bom, é. Deus é o Salvador, é. Jesus é maravilhoso, é. Mas Deus quer algo do seu povo. Deus quer santificação. Deus quer o povo para Ele. Então a gente percebe isso muito claro na palavra do Senhor. Zacarias 1, 3 e 4. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor. Voltem para mim. De repente você está aqui meio cansado, meio desanimado, se envolvendo com coisas do mundo, com coisas deste século, coisas terríveis. E aí você abre a Bíblia e vê Deus falando para o seu povo, e nós somos o povo de Deus hoje. E Deus está dizendo, voltem para mim. O que é voltar para Deus? É voltar à adoração, é voltar a ter interesse pela sua palavra, é voltar no primeiro amor, é voltar naquele dia em que o Senhor Jesus chamou você e você se alegrou tanto. A Bíblia fala de restauração.
A palavra de Deus fala de restauração. Irmãos, segundo a palavra de Deus, esse povo só ouviu e foi construir o templo e se animou porque o próprio Deus deu a eles esse ânimo, esse gás. Deus abraça o povo e anima eles. Então, se voltem para mim. Zacarias 2,10, alegre-se e cante, ó filha de Sião. Deus não quer tristeza. Deus quer um povo que se alegre com Ele. Porque eis que venho e habitarei no meio de vocês. Olha a promessa de Deus. Eis que venho e habitarei no meio de vocês. E quem está habitando no nosso meio? O Espírito Santo de Deus. Essa promessa se cumpriu. Vem Jesus. Restaura a adoração. Vem Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível. Ele esteve no meio daquele povo, ele andou no meio daquele povo e hoje ele está no nosso meio. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor. Veja que Deus não está dizendo agora somente a nação de Israel. A promessa é para todas as nações. E olha, irmão, só aqui nessa igreja, já tem gente de não sei quantas nações. Aqui não tem só brasileiro, né? E nós nos ajuntamos para adorar a Deus. Nós nos unimos para adorar a Deus. Não importa as diferenças, o que importa é que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Ele nos resgatou. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Nós sabemos que foi Deus que enviou o Salvador. O livro aponta para a vinda do Messias, seu sofrimento e sua futura realeza. Então, o profeta Zacarias, ele faz isso, ele aponta para o Messias. Revela o arrependimento de Israel e o estabelecimento do reino de Deus. Vamos lá. Referência a Zacarias 9:9. Olha o que eu falei. Você lembra do jumentinho? Você lembra do jumentinho entrando em Israel? Jesus montado no jumentinho. Crianças, adultos, todos louvando ao Senhor. Então, o que o profeta está profetizando? Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E isso se cumpre em todos os evangelhos, mas Mateus, ali no capítulo 21, versículo 5, fica muito claro, a profecia se cumprindo, e Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho e sendo aclamado como rei. Mas o que Deus fala se cumpre. Se não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Mas o que Deus fala se cumpre. Então veja, o profeta Zacarias tendo a visão, ele está vendo ali Jesus Cristo, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. O rei foi rejeitado sim por Israel. Mas quando Jesus é rejeitado, ele não deixa de ser rei. Ele continua sendo rei, continua sendo o Senhor de tudo e de todas as coisas. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Naquele dia, no dia importante, no dia da vinda do Senhor, no estabelecimento do reino de Jesus Cristo, um somente um será o Senhor. Aqui, irmãos, essa parte eu quero parar um pouco com vocês também. E aqui está uma das visões do profeta Zacarias. E tem muita gente que pensa que a graça, ela é revelada somente no Novo Testamento. Não, a graça é revelada em toda a Bíblia. O que é a graça? É o favor não merecido de Deus para o seu povo. O que é graça? É Deus não pagar o que nós merecemos. O que é graça? É Deus não punir o culpado, mas livrar o culpado, justificar o culpado. É justamente o que Deus fez conosco. E numa dessas visões do profeta Zacarias, no capítulo 3,
ele vai ter uma visão da graça. Uma graça que aconteceu ali naquele momento. Veja aqui, ó, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Você lembra do Josué, sumo sacerdote? Aparece em Ageu, agora em Zacarias. O sumo sacerdote que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Satanás é bom nisso. Satanás é um excelente acusador. Mas nós vamos ver que se Satanás é um excelente acusador, esse acusador é esmagado pelo advogado, por Jesus Cristo. Porque no Senhor Jesus está a graça, está a misericórdia, está a justificação. Vamos lá ver o que vai acontecer. Então, estava Josué no altar, Josué o sumo sacerdote, e Satanás ali pronto para o acusar. O que acontece? Mas o Senhor disse a Satanás, o que ele disse para Satanás? Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é esse um toco de lenha tirado do fogo? Que estranho, né? Tá? Primeiro, que o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Jerusalém. Jerusalém aqui era a capital, porém Jerusalém aqui está é um termo usado para dizer Israel, o povo de Israel. Foi escolhido de Deus, foi escolhido por Deus. Tem gente que não gosta da eleição, não gosta de falar que Deus escolheu, mas Deus escolheu Israel. Ou senão nós vamos ter que tirar essa parte da Bíblia. Mas nós não podemos tirar parte da Bíblia, nós devemos concordar e crer na palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus perfeita e clara. Então Deus escolheu Jerusalém. Tá? Deus repreende Satanás. Não é este um toco de lenha. Algumas Bíblias, não sei, a tua deve trazer a palavra tição. É a mesma coisa. Irmãos, pensa bem, o que é um tição ou o que é um toco tirado do fogo? É uma brasa. Mas é uma lenha não queimada, quase queimada. Esse é o sentido. Deus está dizendo que tirou Josué e todo o povo ali, ele tirou do meio do fogo. Eles estavam no pecado, eles foram para lá no exílio babilônico, e agora Deus está dizendo, esse é um tição, é um toco tirado do meio do fogo, ou seja, vocês quase morreram. Quase acabou. Quase que não deu mais para vocês. Esse é o sentido aqui. Um tição tirado do fogo. Por quê? Nós vamos ver o porquê. Algumas pessoas entendem que Deus está falando que o Josué era aquele homem fervoroso, né, do reteté. Não tem nada a ver. Um tição tirado do fogo. Ele foi quase destruído. Ele e toda a nação. Olha a forma que Josué, por isso que Josué não era aquele homem do fogo, aquele, né, cheio da unção de Deus. Olha a situação que ele estava. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido como? Roupas muito sujas. Então Satanás tinha motivo para acusar? Tinha. Essa era a acusação. Roupas muito sujas. E aí o que Deus vai fazer? O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Pergunta, o que é que o Josué fez para que o Senhor tirasse suas roupas sujas e o vestisse com roupas finas? O que é que Josué fez? Nada. O que é que você fez para que Deus tirasse as tuas roupas sujas e te lavasse e te limpasse através da morte de Cristo? Eu e você, nós não fizemos nada. Nós só fizemos o que nós mais fazemos saber, né? Que é pecar. Nós somos peritos em pecar. Mas acontece que o Senhor nos chamou e nos revestiu. E Ele tirou
as nossas vestes sujas e nos lavou. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do quê? De todo o pecado. Vamos continuar. Então eu disse, põe um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Todo limpo agora, as vestes, o turbante. É assim que Deus quer o seu povo. Irmãos, nós não vamos chegar aqui e falar para você, você precisa ser absolutamente santo, você não pode pecar, você não pode isso, não pode aquilo, não use tal roupa, não faça aquele outro. Não é assim. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos chegar ao nível de santidade exigido por Deus. O nível de santidade exigido por Deus é a santidade absoluta. Tiago fala, se você tropeçar num ponto da lei, você tropeça em toda ela. E nós devemos nos entristecer por causa disso, porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas obras. Nós devemos nos esforçar porque nós somos nascidos de novo. Nós devemos nos esforçar para agradar a Deus, porque Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Nós devemos nos esforçar para sermos santos e agradar a Deus, porque nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Mas nós não conseguimos atingir a perfeição exigida por Deus, porém tem um que consegue, Jesus Cristo. Esse atingiu a perfeição. Esse foi limpo, foi obediente até a morte de cruz. Então veja que a graça é revelada. Josué estava lá dormindo espiritualmente, preocupado com a sua casa. Ele estava sujo diante de Deus, mas o Senhor o limpou, o Senhor trocou suas roupas, suas vestes. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Irmãos, agora Deus fala para o Josué, se você andar nos meus caminhos. O que acontece? Quando Deus restaura, quando Deus transforma, Ele nos dá essa condição de nos voltarmos a Ele. Não em perfeição, mas numa luta diária contra os desejos da carne. Numa luta diária contra o nosso eu. Numa luta diária contra os nossos maus desejos. Ele fala para o Josué agora, ele está limpo. Vestes limpas. Justificado por Deus. Então agora é para ele continuar na presença do Senhor. Conclusão ou aplicação, né? Primeiro, eu nem sei que horas são. E às vezes me chamam a atenção, porque daí eu paro aqui, né? Daqui a pouco estão puxando minha orelha. Que horas? 10h26. Então, estou dentro, né, Antônio? Então, Antônio já está pronto ali para levantar aquela plaquinha, fica quieto. Bom, então vamos lá. Conclusão ou aplicação. Priorize a Deus em sua vida. Parece óbvio, né? Para a nação de Israel parecia óbvio. Mas estavam preocupados com as casas forradas, os luxos das casas, com a sua própria vida. Pode ser que você tenha pensado, mas minha vida está difícil. Não deu certo, está complicado. Irmãos, não importa o estado que você se encontra. O que importa é o que a palavra de Deus nos ensina. E Deus quer o seu povo voltado a Ele. Deus quer o seu povo priorizando as suas coisas. Hoje à tarde não dá para vir, porque hoje culto é 18h30, é bem no horário do jogo do Corinthians e Santos. Né? Aí eu falo, puxa, eu não sabia agora. Priorize as coisas de Deus. Hoje eu não posso ler a Bíblia, hoje eu não posso orar, está tudo difícil, não tenho tempo. Irmão, não temos tempo para nada. Eu estava falando lá em casa ainda, quando estudei no Colégio Florestal,
Nós íamos medir a área, nós usávamos esse teodolito. O teodolito é aquele aparelho que a pessoa olha por aqui, mira lá na frente. Você já viu algum da prefeitura usando? E aí a gente pegava todos os dados e anotava numa planilha. Ângulo, distância. Aí nós levávamos para o escritório, para a sala de aula. E aí a gente pegava uma planilha enorme, calculava, e uns 3 dias para calcular, para você falar, ah, não, essa área tem tanto. Agora você pega o GPS no teu celular e circula. Aí no final, ah, deu tantos hectares, tantos metros quadrados. Tudo está mais fácil para nós. As mulheres tinham que ir na beira do rio lavar roupa. Os homens também, os homens levavam o cesto de roupa, que era pesado. Agora está tudo na mão. A minha avó picava um monte de lenha para pôr no forno e fazer pão. Agora temos forno elétrico, está tudo na mão. Não estou dizendo que é fácil, ainda existem as dificuldades. Mas aí ainda com a nossa cara de pau, nós não temos tempo. Nós não priorizamos as coisas de Deus. O John Piper, ele tem uma frase, você já conhece, ele diz o seguinte, ninguém vai poder dizer diante de Deus, eu não tive tempo, por causa das redes sociais. As redes sociais demonstram que nós temos tempo, e nós falhamos disso com Deus. Nós somos negligentes na leitura, na oração. Precisamos nos voltar para o Senhor. Priorizar Deus, ou seja, elevar Deus, glorificar a Deus com a nossa vida. Confie no poder de Deus, não em suas próprias forças. Não foi pela força do povo que o templo foi levantado. Não foi pela força do Josué que ele foi justificado diante de Deus. Não é pela tua força. Nós não temos força. Nós somos fracos. Nós estamos com um corpo mortal. Nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós não temos sabedoria suficiente se Deus não nos der. Nós não temos compreensão da Escritura se o Espírito Santo não nos levar à compreensão. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. Nós somos fracos. E, na verdade, irmãos, é muito bom reconhecer isso. Porque nós cremos em Jesus. Nós cremos em Deus. Entregamos nossa vida a Ele, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza. Tira Deus da nossa vida, tira o Senhor Jesus da nossa vida, e nós viramos num lixo, um nada. Material para descarte. Graças a Deus que o Senhor nos chamou para servi-lo. Ele nos resgatou. Nós éramos aquele tição lá no meio do fogo. O Senhor foi lá e nos trouxe, nos resgatou, nos transformou. Deus deve ser glorificado em tudo. Ah, eu que fiz. Ah, eu falei. Como diz um irmão meu, o que eu tenho saiu daqui, ó. Saiu nada, irmãos. Nenhum israelita ali podia falar, ó, o templo, ó, saiu do nosso braço, nós fizemos. Ó, Deus, se o Senhor quiser, é isso aí. Não. Que Deus seja glorificado em todas as coisas. Em tudo, nós damos glórias a Deus. Você passou no vestibular, foi Deus que te deu sabedoria. Ah, não, mas eu estudei, claro. Claro que você estudou. Mas quem que pôs esse cérebro aí, dentro desse crânio? Ah, eu tenho um emprego que eu queria. Foi Deus que abençoou você. Ah, eu não tenho tudo o que eu quero, estou sofrendo. Glórias a Deus por isso. Porque mesmo no sofrimento, você continua crendo em Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Arrependa-se e volte para Deus. Aí é a justificação pela fé. Deus conhece cada um de nós. Depende de você falar, ah, não, está tudo bem comigo. Eu não preciso me arrepender de nada. Ter uma vida
exemplar. Está tudo certo comigo. Mas pode ser que você olhe para Deus e na tua oração você fala: Deus, eu estou terrível, eu sou terrível. E eu preciso do Senhor. E nós precisamos sim, irmãos, nos arrepender a cada dia. O que é se arrepender? É deixar de fazer aquilo que é errado. Não é só chorar. Até que chorar não é tão difícil, né? Chorar é mais fácil. Mas deixar de fazer aquilo que é errado, isso é difícil. Então, o Senhor está aqui para nos ajudar. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos fortalece. Confie em Deus, ou confie que Deus está no controle. Ah, se eu estou bem, glórias a Deus por isso. O Senhor está no controle, o Senhor me conduziu até aqui. Se você está mal, não importa se é estado de saúde, financeiro, emocional, relacionamentos, confie em Deus. Confie em Deus. O povo estava cativo lá no meio da Babilônia, sofrendo, sem dar culto a Deus, sem ter liberdade. Mas a promessa chegou a eles, através dos profetas, e dizendo: eu vou liberar vocês, eu vou dar liberdade para vocês. E agora, nesse momento, eles estavam livres, construindo o templo para adorar a Deus. Irmãos, se a coisa não acontecer aqui, nós temos certeza que quando Jesus Cristo voltar, tudo será tão maravilhoso, tão perfeito, tão glorioso, e nós o glorificaremos para sempre. Cristo é o Rei prometido e a nossa esperança. Eu falei que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Jesus já veio. Ele veio para buscar e resgatar o que estava perdido, segundo a promessa de Deus. Ele veio para nos libertar do cativeiro, e Ele nos libertou. E agora nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. E depois que Jesus voltar, nós estaremos vivendo plenamente diante de Deus, com o corpo glorificado, restaurado. A adoração será contínua. Deus não vai mais precisar olhar para nós e falar: ei, acorda aí. Glorifiquem o meu nome. Não, irmãos, não vai existir pecado, não vai existir preguiça. Nós estaremos adorando continuamente ao Senhor. Nós estaremos nos prostrando diante do Senhor Jesus Cristo. E todos nós ali nos conhecendo, adorando ao Senhor, vestidos com vestes brancas, como aconteceu ali com o Josué. O Senhor tirou a nossa sujeira, o nosso pecado, e nos deu roupas limpas, vestes santas, para que nós o glorifiquemos eternamente. Acho muito bonita a visão de Apocalipse, onde Jesus aparece com as suas vestes salpicadas de sangue, demonstrando que eternamente nós somos justificados. Eternamente nós estaremos com o Senhor. É isso que Jesus fez conosco. Ele nos tirou das trevas, nos tirou do meio do fogo, nos tirou do meio da condenação e nos trouxe para a sua gloriosa e eterna luz.